Você sabe o que está vendo. Mesmo que nunca tenha visto MMA na vida, mesmo que não conheça nenhum desses nomes. O rosto humano é o documento mais antigo que existe. E esses rostos estão dizendo algo que paramos de ouvir. A morfologia crânio-facial. A forma do crânio e do rosto. Eles estudam isso como um indicador de saúde, hormônio e desenvolvimento. Não é pseudociência, é anatomia comparada. E o que ela mostra sobre o rosto masculino moderno é perturbador. O arco supraorbital, a proeminência óssea acima dos olhos, que dá ao rosto masculino aquela sombra característica nas fotografias. O zigomático, as maçãs do rosto salientes, a mandíbula larga e robusta, o queixo projetado para frente, o maxilar desenvolvido que dá largura ao terço inferior do rosto. Essas estruturas não são decorativas, são resultado físico acumulado de décadas de desenvolvimento hormonal, nutricional e mecânico, e cada uma delas é modulada diretamente ou indiretamente pelos mesmos hormônios que determinam força, agressividade e composição corporal. O trabalho mais importante sobre esse tema foi feito por um dentista chamado Weston Price, nos anos de 1930. Price viajou o mundo documentando populações isoladas que ainda comiam dietas tradicionais e comparou seus rostos com os de membros da mesma população que haviam migrado para cidades e adotado dietas modernas. Price documentou algo que a ortodontia moderna trata como problema genético: apinhamento dentário, palato estreito, mandíbula subdesenvolvida. Mas quando você vê os pais com dentes perfeitos e os filhos usando o aparelho, a genética não explica. O que mudou foi o ambiente, a dieta, os hormônios. Weston Price ele documentou que populações tradicionais com dietas ricas em gorduras animais, laticínios crus e frutos do mar apresentavam um arco dental completo, sem apinhamento, palato largo e profundo, uma mandíbula robusta e projetada. Já em contraste com descendentes diretos alimentados com farinha refinada, açúcar e óleos vegetais, esses apresentavam palatos estreitos, apinhamento dental e faces mais estreitas. Já a testosterona, ela é responsável também pelo desenvolvimento ósseo facial. A testosterona, ela estimula o crescimento do osso mandibular e zigomático durante a puberdade e o início da vida adulta. Tudo isso via receptores androgênicos nas células osteoblásticas. Homens, por exemplo, com hipogonadismo, desenvolvem faces mais estreitas, mandíbulas menos robustas e menos projeção de queixo. Existe um hormônio chamado IGF-1, que é o fator de crescimento insulínico do tipo 1. A morfologia facial, atrelada ao IGF-1, mostra que uma dieta rica em gordura animal insaturada promove o crescimento ósseo periosteal em populações com alta ingestão, por exemplo, de laticínios integrais e proteína animal. Essas populações apresentam faces mais largas e mandíbulas mais desenvolvidas do que, por exemplo, populações com dieta de subsistência baseado em grãos refinados. Voltemos aos lutadores, agora com esse contexto. Mark Kerr. Olhe para a mandíbula, não para a musculatura do maxilar. O osso embaixo, a largura da base, a projeção de queixo. Isso não é desenvolvido na academia. Isso é ossificado durante o desenvolvimento. E o que determina quanto o osso cresce é o ambiente hormonal nos primeiros 25 anos de vida. Kerr nasceu em 1968, em Ohio. Ele cresceu comendo o que uma família americana de classe trabalhadora comia nos anos de 1970, antes da paranoia da antigordura saturada. Ele consumia leite integral, carne com gordura, ovos inteiros, manteiga.
O colesterol, que alimenta a testosterona, era parte da dieta do Kerr. O IGF-1, que instrui o nosso osso a crescer, ele estava trabalhando constantemente no metabolismo de Kerr. Don Fry, o arco supraorbital. Essa proeminência acima dos olhos que projeta sombra no rosto e que cria o que chamamos informalmente de olhar de predador, é um marcador de testosterona fetal e neonatal, os primeiros picos hormonais que moldam o desenvolvimento crânio-facial antes mesmo da puberdade. O arco supraorbital é formado principalmente durante o desenvolvimento fetal e nos primeiros anos de vida pela ação da testosterona e o hormônio de crescimento sobre os ossos frontais. Estudos de morfometria geométrica mostram correlação significativa entre testosterona fetal, algo estimado pela relação 2D e 4D nos nossos dedos, e a proeminência do arco supraorbital em adultos. Kevin Randleman. Olhe para a proporção largura-altura do rosto de Kevin. O que os antropólogos chamam de FWHR, ou proporção largura e altura do rosto e a sua relação, é um dos marcadores morfológicos mais estudados de testosterona e dominância masculina. E nos rostos dos pesos pesados dos anos 90, essa relação é consistentemente diferente do que nós vemos hoje. A relação de proporção largura e altura é a razão que nos mostra que homens que têm mais proporção entre largura e altura do rosto apresentam maior nível de testosterona, maior agressividade, principalmente competitiva, e maior percepção de dominância para observadores externos. Essa relação é estabelecida durante o desenvolvimento pubertário, sob influência da testosterona. Um estudo feito com atletas de combate mostram que essa proporção de forma mais elevada foi o preditor significativo de agressividade competitiva e o número de vitórias por nocaute em amostras de boxeadores e lutadores de MMA. Dan Severn, o pescoço. A inserção do trapézio na base do crânio, a densidade óssea que você vê mesmo numa fotografia. Isso é testosterona e hormônio de crescimento agindo sobre o esqueleto durante décadas, não meses de academia. Agora um contraste. E aqui nós precisamos ser precisos. Não estamos dizendo que lutadores modernos são inferiores como atletas. Nós estamos aqui documentando uma mudança morfológica, que é objetivamente mensurável. O que você vê hoje é diferente. Nós vemos rostos mais estreitos no terço inferior, mandíbulas menos robustas, arcos supraorbitais menos proeminentes, faces que parecem mais processadas, mais suavizadas, menos masculinas e menos esculpidas. Esse documentário não é uma nostalgia estética, é uma demonstração de morfologia, e morfologia tem causa. Um estudo de 2017 comparando crânios masculinos de populações industrializadas modernas com populações pré-industriais mostra uma redução mensurável no diâmetro bizigomático, na robustez mandibular e na espessura óssea frontal nas populações modernas. Os pesquisadores atribuíam a diferença parcialmente a mudanças dietéticas e hormonais. A idade de início da puberdade de meninos americanos caiu em média 2 anos entre 1970 e 2010. A puberdade precoce, induzida por disruptores endócrinos, resulta em menor janela de desenvolvimento ósseo facial. O osso ele para de crescer mais cedo, com menos tempo de exposição à testosterona. Basicamente, o rosto é o arquivo. Ele guarda tudo. O que você comeu nos seus primeiros 20 anos de vida, o ambiente hormonal em que o seu esqueleto se desenvolveu, a qualidade do substrato nutricional que os seus osteoblastos encontraram enquanto construíam o osso que você vai carregar até morrer. Os rostos dos anos 90 eram arquivos que mostravam um ambiente que não existe mais hoje. E isso
É o que este documentário vai investigar. Antes de voltar para o octógono, vamos fazer uma pausa. Porque se essas mudanças fossem só no MMA, nós poderíamos atribuir a ciclos de popularidade do esporte, a mudanças no pool de atletas, ou a qualquer outro fator específico. Mas não é só no MMA. Abra fotografias de turmas de escola dos anos de 1960 e compare com fotos de turmas de 2020. O que você vê nos rostos masculinos é mensurável. Não é impressão, é morfometria. E os pesquisadores que estudam isso têm um nome para o fenômeno: a gracilização crâniofacial. O esqueleto facial masculino está se tornando progressivamente mais grácil, menos robusto, mais estreito e menos diferenciado do rosto feminino. A gracilização crâniofacial, tendência documentada de redução na robustez do esqueleto crâniofacial masculino em populações industrializadas ao longo do século XX. Estudos de crânio em correlações arqueológicas e hospitalares mostram redução mensurável na espessura óssea mandibular, no diâmetro bisigomático e no volume arco supraorbital nas últimas gerações. A conexão com o MMA é direta. Os atletas dos anos 90 que produziram aqueles rostos cresceram nas décadas de 1960 e 1970, antes das explosões de óleos vegetais nas cozinhas americanas, antes da disseminação do medo da gordura saturada, antes até mesmo dos microplásticos na água potável, antes da vitamina D ser sistematicamente deficiente numa população que passa hoje 90% do tempo em ambientes fechados. O trabalho de Weston Price, nos anos de 1930, foi o primeiro a documentar sistematicamente a conexão entre nutrição e morfologia facial. Mas a ciência que ele iniciou ficou enterrada por décadas, inconvenientemente demais para a indústria alimentar, que estava construindo o mercado de gorduras vegetais e alimentos processados. Price identificou 3 nutrientes que ele chamou de catalisadores para o desenvolvimento ósseo-facial adequado, e o que estavam ausentes ou drasticamente reduzidos nas dietas modernas que produziam as faces mais estreitas e grácil. Vitamina A na forma animal. O retinol, conhecido como vitamina A, encontrado em fígado, ovos inteiros, manteiga e laticínios integrais. Não beta-carotenos de vegetais, o que o corpo converte com eficiência de apenas 3 a 6%. O Price, ele chamava a vitamina A de o nutriente do rosto, porque sem ela, as células responsáveis pela remodelação óssea facial não conseguem executar o programa genético corretamente. Temos também a vitamina D, conhecida como vitamina D3, a vitamina da exposição solar e de gorduras animais. A vitamina K2, do fígado, gemas de ovo, laticínio fermentados, gorduras de animais de pasto, junto com a vitamina D. Ambas trabalham em conjunto para direcionar o cálcio que nós ingerimos para os ossos, e especificamente para os ossos certos. A K2 ela ativa algo que nós chamamos de osteocalcina e a proteína MGP. Elas decidem onde o cálcio vai. Se você não ingere K2 através da sua alimentação, o cálcio vai para onde não devia, artérias e tecidos móveis, em vez de fortalecer o esqueleto facial. As vitaminas A, D e K2 são vitaminas que nós conhecemos como vitaminas lipossolúveis, que só são absorvidas se nós ingerimos gorduras junto com elas. Essas mesmas gorduras que são as gorduras saturadas, que a nutrição moderna ela baniu das nossas dietas, das mulheres grávidas e das crianças de 1970 a 2000. Porém, essa gordura saturada era o veículo que, sem ela, esses nutrientes não chegam às nossas células ósseas em desenvolvimento. Por consequência, mesmo nós ingerindo as vitaminas A, D e K2, se nós não tivermos a gordura saturada, nós não vamos conseguir fazer com que essas vitaminas cheguem nos lugares certos
para ter a absorção do nosso organismo. Algo que é extremamente interessante é que atletas modernos vivem um paradoxo central. Esses atletas têm acesso à suplementação que os homens dos anos 90 nem imaginavam. Uma creatina de alta pureza, aminoácidos essenciais, beta-alanina, ashwagandha, Fadoja agressis, vitamina D em megadoses, zinco e magnésio. Uma indústria de bilhões de dólares construída para otimizar a performance. E ainda assim, os físicos dos anos 90 não conseguem ser replicados dentro do octógono nos dias de hoje. E por quê? Porque a suplementação ela trabalha na margem, ela otimiza o que já existe. Mas se o ambiente hormonal está estruturalmente suprimido por tudo que nós falamos nesse documentário, nenhum suplemento conserta a fundação. Os atletas dos anos 90 não precisavam de suplementos para atingir aqueles níveis, porque o ambiente em que eles viviam, com menos disruptores, uma dieta adequada em questão de gorduras, pouca inflamação, já forneciam a fundação que eles precisavam. O suplemento moderno hoje tenta reconstruir de forma artificial o que o ambiente natural já fornecia e não consegue fazer isso completamente. I get up at 8 o'clock in the morning. I eat me a good breakfast, from pancakes to Polish sausage to patty sausage and some good eggs. O MMA moderno evoluiu em quase tudo: técnica, táticas, condicionamento, prevenções de lesão, nutrição de performance. Em quase tudo. O que ele esqueceu foi a fundação hormonal. A dieta, a ideia de que o corpo do atleta não é uma máquina a ser otimizada, é um sistema endócrino a ser protegido e que proteção começa antes do primeiro treino do dia. Os cromagons, eles faziam o que funciona. Comiam gordura animal sem medo, bebiam água de torneira ou de fonte. Não usavam dezenas de produtos plásticos no cotidiano. Eles dormiam sem telas, comiam carboidratos reais. Não sabiam o suficiente para ter medo da gordura saturada. Nenhum desses pontos é nostalgia. E cada um tem os seus mecanismos bioquímicos. E cada um pode ser implementado por um atleta, hoje em 2026, que entender o que está em jogo. Alguns lutadores modernos, intuitivamente ou por protocolo deliberado, chegaram a conclusões semelhantes. Não por acaso, os atletas modernos que mais se aproximam do padrão físico dos anos 90 são frequentemente os que fogem dos protocolos nutricionais convencionais. Mais gordura animal, menos óleo vegetal, menos industrial e mais comida real. Hoje, o mercado de nutrição esportiva nunca vai dizer isso em voz alta, porque o produto que ele vende é exatamente o que está nesse caminho. Essa história começou com os lutadores de MMA, mas termina em outro lugar. Os físicos que sumiram dos pesos pesados do MMA são apenas a versão mais visível de um declínio que acontece em toda a população masculina ocidental. Menos testosterona, mais cortisol, mais disruptores, mais pufa, menos gordura saturada, menos sono de qualidade, menos músculo, menos densidade. Mark Kerr, Kevin Randleman não eram mutantes, eram homens normais, de uma época diferente, num ambiente diferente, com um sistema endócrino que funcionava de acordo com o design original. E o que mudou, novamente, não foi o treino, não foi a genética. Foi o mundo em que esses atletas e corpos existem. Essa imagem que você está vendo é possível, é documentada, é real. A pergunta é, por que ela parece tão impossível nos dias de hoje? A resposta não está na bioquímica, não está no octógono. Ela está no seu ambiente, na sua vida, no prato que você põe na mesa.